Ok, vamos começar. Nós estamos hoje à noite em Rosh Chodesh Sivan, que conforme a Gemara nos diz, a Gemara de Shabbat, foi em Rosh Chodesh Sivan que começou os dias da preparação para Matan Torah, para receber a Torá. Hoje começam as preparações para a data de Shavuot. E a Gemara nos diz que, na verdade, que quando eles chegaram nos pés do Monte Sinai, começou a preparação para Matan Torah, que no dia de Rosh Chodesh Sivan, eles chegaram nos pés do Monte Sinai. E naquele dia está escrito que Moshe lo amar lehu velo amide, que Moshe não falou nada para eles naquele dia, mipnei chusha de ulcha, que estavam cansados do caminho. Nós explicamos várias vezes isso aqui, a Sikha do Rebbe. E no dia 2 de Sivan, Deus condecorou o povo de Israel com 3 títulos. Falou para eles, Vihitem li segulá, vocês vão ser um povo escolhido, quer dizer, vocês vão ser um tesouro para mim escolhido. Depois ele chamou eles de Mamlechet Kohanim, um reino de Kohanim, e depois ele chamou eles de Goi Kadosh, um povo sagrado. 3 títulos eles receberam. Isso foi no dia 2 de Sivan. E por isso, esse dia é chamado de Yom Meyuchas. O dia 2 de Sivan é chamado um dia Meyuchas, onde o povo de Israel recebeu o seu título de nobreza. Meyuchas. O título deles foi nesse dia. Ou seja, 3 coisas. O povo escolhido, um reinado de Kohanim e um povo sagrado, Goi Kadosh. No dia 3 de Sivan, Deus fez as limitações, Hagbalah, as limitações da montanha, que eles não podiam se aproximar do Monte Sinai. Dia 4, Avut Prishá, eles se separaram das suas esposas para poder se preparar para matar a Torá, para estarem puros. Dia 5, foi o dia que eles fizeram Korbanot e era o dia da conversão geral do povo de Israel. Quando o povo de Israel assumiu sobre si, da mesma forma a conversão tem que ter Brit, um mikveh e um korban. Isso foi feito no 5º dia que o povo de Israel se converteu para o judaísmo, para receber a Torá. No dia 6, Deus desceu no Monte Sinai e deu a Torá. Então essas são a ordem de preparação para matar a Torá. E por isso o Alter Rebbe escreve no Shulchan Aruch que a partir de Rosh Chodesh Sivan até o dia 8 de Sivan, não se fala Tachanun. Por quê? Porque começaram as preparações para matar a Torá, dia 6 é Shavuot, 7 é o segundo dia de Shavuot, 8 é o dia de Isruchag, então não se fala Tachanun. E no Sidur, o Alter Rebbe acrescenta que não se fala Tachanun até dia 12 de Sivan. Quer dizer, nesses dias, então, porque nesses dias foram as preparações, a partir de hoje, são as preparações para o Monte Sinai. Aonde está a preparação no dia de hoje? Chegar nos pés do Monte Sinai, aonde está a preparação? E aonde está do segundo dia? Vamos falar um pouquinho desses 2 primeiros dias. E como todos os assuntos da semana, tem que estar conectado com a Parashá da semana. E essa semana nós lemos Parashat Bamidbar. As Parshiot da Torá, elas podem ser mudadas para certas datas, depende do ano, se é 13 meses, 12 meses. Mas Parashat Bamidbar é uma necessidade que ela seja lida sempre antes de Shavuot. Parashat, a porção de Bamidbar, deve ser lida sempre antes de Shavuot. Então, com certeza, existe uma conexão dessas datas, uma preparação de Matan Torah, com a Parashat da semana, que é a Parashat Bamidbar. Então, vamos começar a explicar uma coisa de vez. O que aconteceu em Rosh Chodesh Sivan? Então, o Pasuk nos diz, Vaisu Merfidim, eles viajaram de Irfidim, nesse dia de Rosh Chodesh Sivan, Vayachanu Bamidbar, eles acamparam no deserto de Sinai. Depois está escrito, Vaichan Sham Israel Neged Ahar.
o povo lá, Israel, acampou perante a montanha, Monte Sinai. Nós sabemos que a Torá é um livro que não tem erros de concordância. Se começou no plural, viajaram de Refidim, chegaram ao deserto de Sinai e acampou acampou no singular. Por que realmente no meio do Pasuk muda o texto de plural para singular? Então, nossos sábios explicam, e assim também traz Rashi, que quando eles chegaram nos pés do Monte Sinai, então, que todas as viagens, eles estavam sempre viajando com discussões e com machloket, e com polêmicas. Na frente do Monte Sinai, eles acamparam que Ish Echad, Belev Echad, como uma só pessoa, com um único só coração. E isso foi o que aconteceu naquele momento que eles tiveram na frente do Monte Sinai. O Zohar Sagrado ele fala que no momento que o povo de Israel chegou aos pés do Monte Sinai e eles estavam com uma união tão forte, então está escrito que Deus falou, já que eles têm essa união tão forte, eles merecem que eu vou entregar para eles a Torá. Então a união do povo de Israel nesse dia de Rosh Chodesh Sivan é o que causou a entrega autógrafa da Torá sobre o Monte Sinai. O povo acampou e isso trouxe realmente a autógrafa da Torá, isso que causou. Então aqui, a preparação do dia de Rosh Chodesh Sivan para matar a Torá está ligado com a união, Ardut Israel, a união do povo de Israel. Nem tem esse Shabbat Ardut. E todo mundo, assim, realmente é o assunto de Ardut, a união do povo de Israel. Tá bom? O segundo dia, o povo de Israel, eles foram condecorados como povo escolhido, um reinado de Kohanim e um povo sagrado. No que isso traz uma preparação para o recebimento da Torá? Eles receberam títulos de nobreza, mas o que isso faz uma preparação para o recebimento da Torá? Pelo contrário, na verdade está escrito que a Torá está ligada com humildade. Por que Deus escolheu o Monte Sinai de todas as outras montanhas? Então fala para nós, o Talmud de Makir Mekol Toraya, que era uma montanha menor do que as outras, que simboliza o assunto de humildade. Então, porque para receber a Torá, a pessoa tem que ter humildade, tem que ter anulação. Então, o que significa que esse título de nobreza, eles eram Mamlechet Kohanim, um povo de reinado, um povo de Kohanim, um povo sagrado, um reinado de Kohanim, povo escolhido? O que isso traduz numa preparação para o recebimento da Torá? Aqui o Rebbe fala algo importante. Fala o seguinte: existe uma regra que nós vamos atrás da maioria. Nós vamos atrás da maioria. Então, e quando tem uma maioria que vai para um lado e uma minoria que vai para o outro lado, então você vai atrás da maioria. No momento que o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, ele foi o único povo. 70 povos em volta não aceitaram a Torá, só o povo de Israel. Então, isso acontece quando o povo de Israel se encontra entre outros povos. O que pode acontecer? A anulação do povo. Por que nós falamos no final da Parashat Bechukotai? Quando um judeu ele é escravizado entre não-judeus, ele pode pensar, eu vou atrás do meu povo, o meu dono, o meu patrão, ele profana o Shabat, eu também vou profanar o Shabat. O meu patrão, ele faz idolatria, eu também vou fazer idolatria. E assim por diante. Então, o povo de Israel, quando ele recebeu a Torá, como eles têm a força de ir contra a correnteza, manter o judaísmo, apesar que eles são o único povo e realmente todas as perseguições. Durante toda a história do povo de Israel, tem lugares que os judeus não era que era a minoria, era uma família só, numa cidade inteira de não-judeus. Eles tinham lá um kretschmer, um barzinho que eles serviam a cidade. Um judeu no meio de todos e mantinha um judaísmo firme. Da onde vem essa força? Então, existe uma regra que fala para nós que davar chashuv eino bateu. Uma coisa importante, ela não é anulada. Por exemplo, se a pessoa tem um bife grande, que é feito
que a pessoa estava fritando bifes, e ele tinha um steak grande que descobriu que não é kasher, que sem querer misturou lá um bife grande que não é kasher, e tem lá milhares kasher, e um não é kasher e não sabe qual que é. Então fala para nós, alachá, davar chashuv, uma coisa importante, em no batel, não está no lado, não pode comer, os milhares de bifes não pode comer, porque entre um deles existe um importante que não está no lado. No momento que Deus condecorou o povo de Israel como Mamlechet Kohanim Egoi Kadosh, um reinado de Kohanim, um povo sagrado, um povo escolhido, o tzar, que eles são um tesouro de Deus, eles ficaram um povo importante. Então pode ser que é um entre todos os povos, mas aí no batel eles não estão anulados. E essa é a importância que o povo de Israel ele conseguiu receber a Torá e não ser anulado por outros povos, e pelo contrário, é um reinado de Kohanim, um reinado. Falará que reinados são ministros. Um reinado é um rei só. Ele domina o país inteiro. O povo de Israel é um povo só e domina o mundo inteiro. Então, isso aqui significa que Deus deu a força para eles, que não somente que eles vão se anular perante os outros povos com relação ao cumprimento da Torá, pelo contrário, eles vão estar por cima e eles vão dominar os outros povos. E o povo de Israel que tem o objetivo e a missão de conquistar o mundo com a luz da Torá. Esse realmente é o trabalho nosso, para conquistar o mundo com a luz da Torá. Então isso, na verdade, são esses 2 dias. Além disso, vamos se focar nesses 2 dias que nós estamos falando aqui. Então, o primeiro dia, Rosh Chodesh Sivan, a preparação para Matan Torá, se traduz no fato de ser a união do povo de Israel. Quando todo o povo de Israel está unido, aí realmente eles têm a força. E no segundo dia, a importância do povo de Israel fez que realmente eles podiam receber a Torá e nadar contra a correnteza e dominar o mundo e não ser dominado. E assim nós vemos que durante toda a nossa história, 3.000 anos de história, 3.330 e poucos anos de história, 3.337 anos de história, nós conseguimos 3.334 anos de história, o povo de Israel continua firme e forte, apesar de todos aqueles que em todas as gerações queriam nos aniquilar, queriam impedir no cumprimento de Torá e Mitzvot, fizeram zeró, decretos, para ir contra a Torá e Mitzvot, o povo de Israel se manteve firme, e isso realmente manteve por causa da importância deles, que realmente Deus condecorou eles como povo escolhido. Aliás, esse é o motivo porque o Monte Sinai se chama Sinai, que nesse dia que Deus escolheu o povo de Israel como povo escolhido, e o reinado de Kohanim, um reinado sobre os outros povos, então está escrito que todos os povos ficaram com ódio do povo de Israel e com inveja. Porque isso de lá nasceu o seu antissemitismo. Porque realmente o povo de Deus condecorou isso como povo escolhido. Então isso trouxe uma inveja para o mundo inteiro. E por isso o monte é chamado Sinai, por causa da Siná, do ódio e da raiva que isso geriu no mundo inteiro. Não, Sinai com Samach e Sin se trocam. Se trocam. Pela Nalachá, Samach com Sin se trocam. Então aqui nós vemos que esses 2 dias são 2 tipos de preparações diferentes para Matan Torá. Um que foi a união do povo de Israel e outro a importância do povo de Israel, que realmente eles conseguiram, eles têm a força de dominar o mundo inteiro e não ser anulado pelo mundo. Isso dá força para eles manterem o estudo da Torá, cumprimento das mitzvot, mesmo que todos os povos estão na corrente contrária. E, na verdade, esse também é o assunto da nossa parashá. Nossa parashá, Parashat Bamidbar, começa o 4º livro da Torá, que é Chumash Bamidbar, que ele é chamado, na linguagem dos outros povos, números, porque isso vem do hebraico, que é chamado Chumash HaPekudim, o Chumash que fala da contagem do povo de Israel. A nossa parashá, ela trata-se, a parashá inteira, da contagem do povo de Israel. E nós temos várias contagens com o povo de Israel de uma forma geral, a partir de 20 anos até os 60 anos, depois contou os Levim, depois contou mais ou menos os Levim, assim por diante. O que tem essa contagem de tão importante? Rashi, ele fala que já que Deus gosta tanto do povo de Israel,
mandou contá-lo sempre, mostrando o amor que Deus tem para o povo de Israel, que está sempre contando ele. Machal é exemplo que ele dá a um pastor, que ele tinha um rebanho, e esse rebanho, ele está sempre contando o rebanho para saber quantas ovelhinhas ele tem, que ele gosta desse rebanho. Assim Deus gosta do povo de Israel, comparado com as estrelas, que Deus, da mesma forma que Deus conta as estrelas, assim também conta o povo de Israel. Por isso que realmente a mitzvah de contagem do povo de Israel. E a Torá, a Parashá inteira, uma Parashá de 150 e poucos psukim, uma Parashá grande, entra em detalhes na contagem de Deus, o povo de Israel, quantos tinha essa tribo, quantos tinham no total, quantos tinham, quem era o responsável pela contagem. Nós sabemos que a Torá é um livro de mitzvot, Horá, Torá quer dizer Horá, um ensinamento. O que nos importa no estudo da Torá, que Deus fez a contagem do povo de Israel? Não é uma mitzvah que tem para todas as gerações, somente naquele ano tinha a mitzvah de contar o povo de Israel. O que é tão importante? Que a Torá tem que relatar toda essa contagem e ainda entrar em detalhes. Uma parashá inteira, 150 e poucos psukim só dedicados a esse assunto da contagem do povo de Israel. O que isso aí é? Realmente é tão importante. O Rebbe fala que nessa contagem existe aqui os dois assuntos que nós falamos anteriormente. Por um lado, existe o assunto da união do povo de Israel, e também existe da importância do povo de Israel, que esses são os dois assuntos, de de Sivan, a união do povo de Israel, e 2 de Sivan, quando o povo de Israel foi condecorado como reinado de Kohanim. Por quê? No momento que existe a contagem do povo de Israel, quando Deus conta o povo de Israel, o que isso faz, essa contagem? Essa contagem traz a união. Por quê? Porque dentro do povo de Israel, nós temos aqueles que são ricos, aqueles que são pobres. Nós temos aqueles que são fortes, aqueles que são fracos. Nós temos aqueles que são que eles são os Yoshvei Yoel, pessoas que se dedicam o dia inteiro para a Torá. Existem aqueles que são baleias, que comem de negócios. Existem vários tipos de judeus. E como a gente pode dizer que todos se unificam? No momento que a gente faz a contagem, nós contamos um por um, cada judeu vale um nessa contagem. Pode ser o mais importante, pode ser um grande ministro, ele vale um e não mais. Pode ser um pobretão, pode ser alguém que não tem nenhum valor, ele vale um e não menos. Então isso significa a contagem do povo de Israel. Todos são iguais perante Deus. Moshe Rabbeinu e o homem mais simples, eles são contados um na contagem geral do povo de Israel. Moshe Rabbeinu não, Moshe Rabbeinu era Levi, estava fora da contagem. Mas vamos dizer, o líder da tribo e a pessoa mais simples da tribo, eles são contados como uma pessoa só. Então, isso significa a união do povo de Israel. Da mesma forma que no dia de Rosh Chodesh Sivan, foi o dia que o povo de Israel chegou aos pés do Monte Sinai, eles estavam como uma pessoa só, com seu coração, e isso foi a preparação para matar a Torá. Assim também a contagem do povo de Israel para Shabbat Bamidbar, que significam que eles são totalmente, que o valor deles é uma coisa só. Isso é a preparação para matar a Torá. E é interessante que por isso a Torá foi entregue no deserto. Porque no momento que a pessoa está no deserto, lá todo mundo tinha a mesma casa. Tudo tendas. Tudo igual. Não eram tendas, que cada um tinha uma tenda melhor que a outra. Eram tudo as nuvens celestiais que se formavam em tendas. Então eles não tinham diferença em moradia. Também as roupas, não tinha lá lojas de boutique, lojas de grife, nada. Cada um usava as mesmas roupas que ele saiu do Egito. Ele usou durante 40 anos, não mudou a roupa nenhum dia. Porque a nuvem, diariamente, ela lavava a roupa e refrescava a roupa no corpo da pessoa. Não trocava de sapatos, nada, eles eram iguais um ao outro. E por isso a Torá foi dada no deserto, que o deserto é um lugar público, para todo mundo igual, ninguém tem mais direito do que o outro. E isso foi o assunto de matar a Torá, Bamidbar, no deserto. A nossa parashá começa Bamidbar. E por isso tem a contagem, porque a contagem demonstra a união do povo de Israel como uma pessoa só, com um só objetivo e com um coração. Esse é o primeiro aspecto que nós temos na contagem do povo de Israel. O segundo aspecto, realmente para mostrar a importância do povo de Israel, que eles não são anulados.
A Torá, o Halachá nos diz, a Mishnah nos diz, quando a Mishnah fala que dvarim chashuvim eina betelim, que coisas importantes não são anuladas, que nós falamos antes. Por que não são anulados? Porque davar shebeminyan eina batel. Uma coisa que é contada, ela não se anula. Se a pessoa tem um ovo, que esse ovo veio de um animal trefá, de uma ave trefá. Por exemplo, tinha um ovo que a galinha botou um ovo, depois fizeram esquentar dessa galinha e viram que ela tinha um prego na moela, furado. A galinha é trefá e o ovo que ela colocou também é trefá, o ovo na kasher. E esse ovo se misturou em 1000 ovos, todos têm que jogar fora, não é anulado. Pode ser 1000 ovos contra um. E o ovo não é uma coisa tão importante que nós falamos antes, que igual um steak é importante. Por que realmente não é anulado? Porque o ovo é uma coisa que é contada. Ninguém compra ovo por quilo e nem por medida. Compra por unidade. 1 dúzia, 2 dúzias, 100 dúzias, tudo. O ovo é contado. E já que o ovo é da varsha beminyan, uma coisa que é contada, em nobatel, ele não é anulado. O povo de Israel é um cordeirinho entre 70 lobos, que nós falamos anteriormente. Mas Deus mandou contar o povo de Israel, porque através dessa contagem eles ficaram davar chashuv, uma coisa importante, e eles não são anulados. É exatamente igual com o motivo do segundo dia de Sivan, que vocês são mamlechet kohanim e goy kadosh, que Deus condecorou eles como povo de um reinado de sacerdotes, um povo sagrado, e por isso eles ficaram importantes, eles não são anulados, pelo mesmo motivo, a contagem deles fez que eles ficassem inabalados, realmente eles são contados, não são destruídos, jamais são destruídos. E esse é o segredo da eternidade do povo de Israel. O segredo que jamais vai acabar o povo de Israel, jamais terminou, jamais vai terminar, por causa dessa importância que Deus deu para o povo de Israel. Então, aqui nós vemos, tanto nas datas de 1 de Sivan e 2 de Sivan, tanto na Parashá, 2 motivos importantes, dois tipos de preparações para matar a Torá. Que isso realmente fez que Deus entregasse a Torá e que a Torá se mantesse dentro do povo até a eternidade. Número 1, por causa da união do povo de Israel. Número 2, porque eles são da Davar Hashuv, uma coisa importante. Mas, na verdade, as duas coisas se completam. As duas coisas se completam. Por que o povo, como pode ser que o povo de Israel continua algo importante? Além disso que Deus condecorou eles há tantos anos atrás. Da onde tem essa importância do povo de Israel? Por causa da união do povo de Israel. Como se fala, a união faz a força. Já que o povo de Israel é um povo unido, isso faz que eles sejam irredutíveis, inabalados. Porque realmente essa união faz eles importantes. E pelo fato de eles serem importantes, eles estão sempre unidos. Uma coisa preenche a outra. E para receber a Torá tem que ter essas duas qualidades. A união do povo de Israel faz que esse povo seja um povo importante e merecedor da Torá. E a importância do povo de Israel faz que eles sejam unidos. Então, isso, na verdade, é a preparação para matar a Torá. Conhecida aquela famosa história, tinha um grande julgamento na Europa inteira, de um judeu que foi acusado, como aquela história que ele foi acusado de livro de sangue, que realmente era um caso muito famoso. E vieram vários testemunhas em prol do povo judeu falar sobre a grandeza do povo judeu. E uma das testemunhas, isso aqui aconteceu em Nuremberg, na cidade de Nuremberg, uma das testemunhas veio da Turquia, um rabino da Turquia, Sfaradi, que quem estava sendo julgado era uma pessoa da Rússia, da Polônia, não tinha nada a ver. E quando ele foi chamado, ele foi lá para testemunhar, que era um grande rabino conhecido na época, que ele era honrado por todo mundo. Ele foi lá testemunhar. Ele falou, na hora que ele foi testemunhar, ele falou o seguinte: eu fui chamado para testemunhar, estou na Turquia, não tem nada a ver com o caso aqui, como que realmente eu posso, por que eu posso testemunhar para um caso que está em outro canto do mundo? Então ele falou a seguinte história: uma vez tinham uma família de aldeões não judeus, que eles moravam eles tinham um terreno que era no sul da Prússia, e eles tinham terreno, eles dividiam esse terreno, uma família grande, e o
os pais, a mãe, os filhos, depois os filhos cresceram e dividiram o terreno em dois. Acontece que quando passou um tempo, a Rússia e a Prússia dividiram seus territórios e passou justamente no meio, o limite passou no meio do terreno deles. Quer dizer, 2 filhos ficaram do lado e outros 2 filhos ficaram do outro lado. Uns ficaram russos, outros ficaram da Prússia, prussos, não sei como se fala. E realmente estavam lá. E eram dois irmãos, tá bom, eles se davam. Mas surgiu um momento que a Rússia chamou a guerra, declarou guerra contra a Prússia. Desde aquela época já acontecia. Declarou guerra. E 2 irmãos da Rússia foram para o exército russo. 2 irmãos da Prússia foram para o exército russo. E na hora que perguntaram para eles se vocês vão encontrar os vossos 2 irmãos no exército inimigo, vocês vão atirar neles? Falou, lógico, eu sou soldado da Rússia. Eu tenho que matar meu inimigo, mesmo que é meu irmão. Assim estava contando esse rabino. Agora, nessa mesma guerra, tinha judeus desse lado e judeus do outro lado. Não eram irmãos, mas não se conheciam. Mas uma vez, quando estavam no meio da batalha, um russo já estava pronto para atirar naquele prússio. E ele gritou, Shema Israel, Hashem Elokeinu. Então, outro russo abaixou a arma e gritou, Hashem Echad. 2 judeus não atiram no outro, mesmo que eles não são irmãos, mesmo que eles não são parentes. Por que isso acontece? Porque 2 judeus, a união do povo judeu está acima de tudo. Da divisão da Rússia e da Prússia. Por quê? Como isso acontece? A Torá chama o povo de Israel Adam, um homem. Fala, Atem Kruim Adam, vocês são chamados homem. Os outros povos não são chamados Adam. Por que não? Não são gente? Não, eles são chamados gente, mas com outro nome. Anashim, homens. Eles são chamados Gvarim, mas não Adam. Por quê? Porque todas as frases que simbolizam homem, quer dizer, Ish, Enosh, Gever e Adam, todos eles têm singular e plural. Ish, Anashim, Gever, Gvarim, Enosh, Enoshut, mas tem singular e tem plural. Adam não tem plural. Não tem Adamim. Adam é sempre no singular. E por isso somente o povo de Israel é chamado Adam. O único povo que é singular é o povo de Israel. Então pode ser que o rabino da Turquia veio testemunhar para o judeu que está na Rússia, não tem nada a ver. Mas nós somos uma coisa só, uma pessoa só. E isso significa, Matan Torah fez de todo o povo de Israel que isso é uma única pessoa com um só coração. E por isso que eles puderam receber a Torá. Isso fez que eles estavam prontos para receber a Torá. E isso é a importância do povo de Israel, até para o Imadã, por causa dessa união que realmente faz que eles passam a ser uma coisa só. Mas, na verdade, essas 2 coisas são provenientes da mesma causa. Isso são 2 consequências da mesma causa. Qual é a causa? No momento que Deus escolheu o povo de Israel, no Monte Sinai, o povo de Israel ficou o povo escolhido. E isso nós falamos nas nossas orações e falamos Atah bechartanu mikol ha'amim. Hashem nos escolheu de todos os outros povos. No que Deus escolheu o povo de Israel? Como que Deus escolheu o povo de Israel? Na verdade, está escrito que ele escolheu os corpos do povo de Israel, que apesar que parece corpos de outro igual aos outros povos, mas é o mesmo corpo. Mas qual é a fonte dessa escolha? Que o povo de Israel tem uma alma que é uma alma divina. É isso que nós falamos. Neshama shenatata bi tehorahi. O povo de Israel tem uma alma divina. E isso não existe em nenhum outro povo. Isso não existe em nenhuma outra nação. A alma divina que tem o povo de Israel. E dessa alma divina é que vem a importância do povo de Israel. Porque eles têm dentro de si Chelek Eloká Mimal Mamash, uma partícula divina literalmente dentro deles. Isso faz que eles sejam mais importantes dos outros. Não é que eles são importantes. É uma outra categoria, que não existe igual. E por causa dessa Neshama, o povo de Israel é um só, Adam. A união do povo de Israel. Porque como o Alter Rebbe escreve no Tânia, no capítulo Lamed Beit, ele fala que Shekulam Matimot, todas as 2 almas do povo de Israel são geminadas, são gêmeas. Nós temos um único pai.
E por quê? Porque a nossa Neshama é uma partícula divina. E como ela vem de Deus, tem nela uma partícula divina, é um pai só. Então todas as almas são iguais. Então a união do povo de Israel e a importância do povo de Israel vem da Neshama que tem dentro de nós. E isso faz que até mesmo nosso corpo físico, que parece como o corpo de todas as outras nações, também tem uma santidade. E Deus nos escolheu de todos os povos. E pelo lado dessa Neshama, por isso o povo de Israel mereceu a Torá. E isso realmente traz a Torá pela importância deles, pela união deles, que isso vem da Neshama deles. O Zohar, ele nos diz que Tlat Ksharim Mitkashaan Da Beda. 3 nós, eles se conectam um com o outro. Israel, Beoraita, o povo de Israel na Torá, Beoraita Bekutshabrichu, e a Torá se conecta com Deus. Essa conexão com Deus vem através da Torá. Mas aqui fala o Rebbe, falando isso várias vezes, o Rebbe fala que aqui só tem 2 nós. A Torá com a Deus, com o povo de Israel com a Torá com o povo de Israel com Deus, é 2 nós. Então, que tem um terceiro nó, que é a ligação direta do povo de Israel com Deus. Já que o povo de Israel tem essa ligação direta, eles são uma única coisa, são uma partícula divina junto com Deus. Então, automaticamente, eles têm a força de transformar o mundo onde eles se encontram um lugar importante para a presença divina. Por isso, daqui vem a importância do povo de Israel e aqui vem realmente a união do povo de Israel, porque a alma é uma alma divina muito especial. Quando Deus ia entregar a Torá sobre o Monte Sinai, então está escrito que quando Moshe Rabbeinu subiu lá em cima, então ele falaram os anjos, o que aconteceu? Mali Ludisha Beinenu. O que veio aqui, um homem, um ser humano aqui entre nós? Os anjos começaram a reclamar com Deus. Então Deus ele falou, ele veio receber a Torá. Então os anjos ficaram nervosos, falaram, não dá para entender. Hamdag nos dá um tesouro tão querido que Deus guardou milênios. Vai entregar para o ser humano lá embaixo? Mas nós que estamos querendo, quem que você está lembrando os homens? O que você está lembrando os homens? Senão dê a Torá nos céus. Então Deus falou para Moshe Rabbeinu, vai lá e responde para eles. Mas Moshe Rabbeinu falou, se eu vou discutir com eles, eles vão me dar um raio, vão me pulverizar. Então Deus falou, não se preocupe, eu vou colocar minha mão em cima de você e vai dar tudo certo. Essa história é conhecida, famosa, Magmará. Então ele chegou, Moshe Rabbeinu falou para os anjos, Torá azul martível, o que está escrito nessa Torá? Deus falou, Anochi, eu sou Hashem que tirou vocês do Egito. Moshe Rabbeinu se virou para os anjos, não estou entendendo, vocês foram escravos no Egito? Os anjos não foram escravos, que vocês querem a Torá. O que mais está escrito nessa Torá? Não terá outros deuses. Ele olhou para os anjos, não estou entendendo, vocês vivem entre outros povos idólatras que precisam avisar que não terá outros deuses? O que mais está escrito na Torá? Honrarás teu pai e mamãe. Ele falou, vocês têm pai, vocês têm mãe? Descansar no Shabat, vocês trabalham a semana inteira para descansar no Shabat? Não matarás, não roubarás, vocês têm Yetzirará? Então aí os anjos concordaram que a Torá tinha que ser entregue na terra e não nos céus. Pergunta o Rebbe, não dá para entender essa discussão. Os anjos sabiam exatamente que os assuntos da Torá são assuntos materiais, não está ligado com eles. Então o que eles diziam? O que eles queriam a Torá para eles? Mas, na verdade, toda a Torá que nós temos aqui, no âmbito material, é tudo um exemplo, um revestimento para a verdadeira Torá que ela se encontra nos mundos superiores, que é no âmbito espiritual. Então, os anjos eles falaram, para quem levar a Torá para o lado material, deixa conosco, no nível espiritual. Então, a Bíblia falou para eles, não é isso, para isso foi dada a Torá. A Torá foi dada para pessoas, seres humanos que foram para o Egito, que trabalharam, foram escravizados, que eles têm pai e mãe, que eles cansam, trabalham. Para eles é dada a Torá, porque a Torá tem que trabalhar com o mundo material. Esse é o objetivo de Deus na criação do mundo material. E não ficar nos mundos celestiais. Então, aqui nós vemos essa história que o objetivo da Torá é trabalhar com a matéria. Nós acabamos agora de falar que qual o motivo que o povo de Israel recebeu a Torá, que Deus escolheu o nosso povo por causa da nossa alma é elevada, mas se fosse entregar para a nossa alma, podia entregar para os anjos também, o objetivo é o mundo material, não a nossa alma. Explica Hassidut justamente o contrário. Já que a nossa alma vem de um nível tão elevado, isso faz que também no corpo, quando estamos no mundo material, o povo de Israel está unido. O povo de Israel é importante.
E a importância do povo de Israel consegue transformar a matéria do mundo em prol do serviço de Deus, que é esse o objetivo de Deus na criação do mundo. Justamente porque eles são uma alma mais elevada que os anjos. Por isso que eles conseguem interagir nesse mundo, e descendo para o Egito, trabalhando a semana, vivendo entre os povos, e mesmo assim mantendo seu judaísmo firme e forte. Da onde nós temos a força de viver entre os povos no exílio tantos anos, povos idólatras, manter-se firme dentro do judaísmo? Porque Deus nos escolheu entre os povos, nos deu uma alma especial, e por isso nós temos a força da união do povo de Israel, a importância do povo de Israel dominar o mundo que nos cerca, trazer a divindade aqui para esse mundo material, que esse é o objetivo da Torá. A união do povo de Israel, a importância do povo de Israel, isso que faz que o mundo seja transformado em prol do serviço divino. Nós estamos vivendo agora no Galut, quase 2 milênios no Galut. Durante esses 2 milênios, tudo era contra a eternidade do povo de Israel, a escuridão do mundo, as perseguições que o povo de Israel passou, os pogroms, tudo era contra a nossa existência. Mas graças a essa união do povo de Israel e essa força especial, essa alma especial que Deus colocou dentro da gente, e a Torá que nós recebemos, não somente que o mundo não nos destruiu, mas o povo de Israel transformou o mundo. O mundo passou a ser um lugar propício para o recebimento da presença divina. E esse é o objetivo de matar a Torá. Trazer a Torá aqui para baixo para transformar esse mundo material em um lugar para Deus. No entanto, existe um outro objetivo da Torá mais elevado. Trazer a divindade no nível mais elevado para ser revelada aqui embaixo. E isso vai acontecer na época de Mashiach. Mashiach ele vai revelar não somente a Torá do mundo, a divindade no mundo, como está escrito que naquela época de Mashiach está escrito Beraú kol basar yardav que pi Hashem diber, que nossos olhos carnais vão ver a presença divina aqui embaixo. E da onde nós vamos, de onde que Mashiach vai revelar, ele vai trazer para nós uma nova Torá. Torá Hadashah Meitit Tetzeh, uma nova Torá. Qual é a Torá de Mashiach? As revelações de divindade aqui na Terra. Mas para que Mashiach possa fazer isso aqui, depende do nosso trabalho durante toda a época do Galut. Pela determinação, pela força, pela Mesirut Nefesh, auto-sacrifício do povo de Israel no Galut, isso nós conseguimos transformar o mundo para que o mundo seja um receptáculo, para que eles tenham a possibilidade de receber toda aquela divindade que vai ter na época do Mashiach. Então, isso realmente é a força do povo de Israel, que nós recebemos pela união do povo de Israel, pela importância do povo de Israel. Conseguimos transformar esse mundo, não que o mundo nos transformou, mas não somente que nós não fomos anulados pela maioria, mas nós transformamos a maioria em prol do serviço de Deus. Isso vai ser revelado na época de Mashiach, quando nossos olhos vão conseguir enxergar. Os olhos vão conseguir enxergar o próprio Deus. Nós vamos entender, nós vamos agradecer para Hashem por tudo aquilo que nós passamos no Galut, que nós vamos entender que toda essa preparação que nós vamos toda a revelação que nós vamos ter na época messiânica foi tudo preparado pelos nossos atos na época atual, através da Torá e das mitzvot, da força do povo judeu em todas as gerações. E aí realmente nós vamos agradecer para Hashem, como nós falamos, tudo que me fez sofrer, que a gente vai entender que esse sofrimento demonstrou, por que a gente vai agradecer a Deus tudo que nos fez sofrer? Que isso demonstrou que a Torá, que nós temos a força de dominar todos os sofrimentos, todas as situações. E isso realmente preparou o mundo para a época de Mashiach. Nós possamos realmente ter aquela brachá que o Rebbe sempre dá para Matan Torá, Kabbalat Torá besimcha ou beprimiut, que possam receber a Torá com alegria e de uma forma muito íntima. E nós não falamos, o Rebbe falou Matan Torá, a entrega da Torá com alegria, o recebimento da Torá. Uma vez existe uma carta do Rebbe anterior, no ano de 1948. Alguém escreveu para o Rebbe anterior que ele ouviu dizer que Matan Torá foi no mundo inteiro. Quando Deus deu a Torá no Monte Sinai, foi no mundo inteiro. Mas ele quer saber se Kabbalat Torá, se Matan Torá, ele falou, Matan Torá foi no mundo inteiro. Será que ele quer saber se nas Américas também teve Matan Torá? Porque quando você coloca um globo, você coloca uma luz de um lado, o outro lado está escuro. Então, Matan Torá foi desse lado do mundo, as Américas estão do outro lado. Então, ele queria saber, perguntou para o Friedrich Rebbe se realmente teve Matan Torá. O Rebbe falou que o mundo inteiro teve Matan Torá, mas recebimento da Torá nas Américas, isso depende de auto-sacrifício. Receber a Torá aqui nas Américas
A entrega, Deus entregou a Torá para o mundo inteiro, mas receber a Torá nas Américas depende do autossacrifício, porque aqui as dificuldades são maiores, esse autossacrifício é muito importante, e isso que realmente vai trazer a vinda de Mashiach, o sofrimento, essas adversidades, isso que vai trazer. Então, nas Américas, principalmente na América do Sul, que é Tarton sobre Tarton, principalmente Brasil, que Deus é brasileiro, é o lugar que nós preparamos o mundo para trazer Mashiach. Então, realmente, nós vamos chegar, mas Deus vai entregar a Torá, uma nova Torá esse ano, se Deus quiser. Não vai ser a Torá de todos os anos, vai ser a Torá Hadashah Mititetze. Nós vamos ter a revelação de Mashiach ainda esse ano, e nós vamos mostrar, nós somos o de baixo do baixo, que é aquele que nós somos os responsáveis pela vinda de Mashiach, que veja quem venha hoje imediatamente, se Deus quiser. E com certeza, no Shavuot, nós vamos estar comendo bolo de queijo no terceiro Beit HaMikdash. Não vai ser aqui, vai ser em outros lugares, se Deus quiser. Muito bom. Escolha, Rabino, doenças e tudo. É muito bom. Que esteja só em bons momentos, se Deus quiser. Escolha, muito bom. Muito tarde, essa gravação.